coloquei um título um pouco diferente nesta pregação de hoje. Pequeno Manual de Combate à Depressão. Eu, preparando esta pregação no Salmo 143, comecei a listar algumas lições que nós deveríamos aprender de Davi para momentos de aflição como ele estava passando. Aí quando vi primeira lição, segunda, terceira, aí pensei, está parecendo um manual. Então me ocorreu a ideia de colocar esse título um tanto quanto diferente. Salmo 143, eu vou ler todo, são 12 versículos apenas. Diz assim: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das suas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois é em ti que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, pelos tesouros que temos aqui, da parte de um homem bastante conturbado de alma, ao mesmo tempo inspirado pelo teu Espírito em cada palavra que escrevi aqui. Então temos uma mistura do divino com o humano e lições muito valiosas para as nossas próprias tristezas. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço que aprendamos de fato essas coisas para aplicarmos em nossas vidas e ajudarmos outras pessoas quando estiverem assim sofrendo. Em nome de Cristo. Amém. Antes de tudo, observe o estado de espírito de Davi ao fazer esta oração. Versículo 4. Ele mesmo se identifica, então, como estando esmorecido de espírito. Esmorece o meu espírito. No hebraico, a palavra esmorecido significa enfraquecer ou enfraquecido, desmaiado, é uma palavra forte. Ainda no versículo 4, e o coração se vê turbado, o coração dele, turbado no original, apavorado, aterrorizado. Na NVI, lá diz que o coração dele está em pânico. Aliás, uma palavra bem moderna esta. Pânico. Versículo 7. Dá-te pressa, Senhor, e responder-me, o espírito me desfalece. Desfalece no original é estar gasto, no fim, exausto.
Meu espírito está nas últimas, Senhor. Resumindo numa palavra bem moderna, hoje, depressão. Ele está muito deprimido. As providências de Davi, as atitudes dele, os pronunciamentos que ele faz a Deus durante esta crise, são tão úteis que, como eu falei no início, serve como um pequeno manual para nos ajudar quando estivermos passando por momentos assim. Qual é a causa da tristeza? A causa inicial, a principal, eu não sei principal, mas a que está mais na mente dele e no sentimento dele, é a questão de inimigos que ele tem. Depois nós vamos ver que ele tem outras causas também, talvez mais escondidas no coração dele, que vem brotando ao longo da sua confissão a Deus, da sua conversa com Deus. Mas o que ele puxa mesmo, desde o início, versículo 3, o inimigo me tem perseguido a alma, tem raujado por terra a minha vida. Parece que ele estava correndo perigo de alguma forma, perigo de vida. Não conseguimos identificar, nós não sabemos se ele estava se referindo a quem, qual a época de Davi que aconteceu isso, se era Saul que eu estava perseguindo para matar mesmo, pode ter sido, não sabemos, ou uma outra época. O fato é que ele estava bastante perseguido por inimigos ou inimigo, ele usa no plural ou no singular. No versículo 9 ele fala de novo, aqui ele usa o plural, livra-me, Senhor, dos meus inimigos. E no versículo 12, no último versículo, ele diz, dá cabo dos meus inimigos. Então ele coloca claramente aqui o motivo, pelo menos principal. Pode parecer um pouquinho frustrante o fato de não sabermos o detalhe exato de o que é que estava acontecendo com Davi. Que inimigos eram esses? Mas tem um aspecto positivo. A falta de identificação. Sabe o que é? É que fica genérico. Inimigo. Então o inimigo dele podia ser o rei Saul, que estava enciumado dele, podia ser outra pessoa, ou um grupo de pessoas, não sei, mas ele tinha inimigos e isso o estava perturbando muito. O seu inimigo pode ser de uma natureza diferente, de um tipo diferente, de repente é você próprio, sua carne, ou pessoas ao seu redor, ou um irmão de sangue, ou um familiar, ou um parente, não sei, ou um inimigo no trabalho, ou um inimigo espiritual, eu não sei. O próprio diabo é um inimigo nosso, com certeza. Então é interessantíssimo, porque nós podemos aproveitar este estado muito abatido de Davi por causa de inimigos, e quando nós nos sentimos perturbados por causa de algum tipo de inimizade contra nós, mesmo inimigo do tipo do próprio diabo, invisível, misterioso, poderoso, mas serve, uma vez que Davi não especificou que inimigo era esse. A primeira lição que nós já obtemos aqui, já um tanto quanto óbvia: corra para Deus quando você estiver triste, desanimado. É uma pena se você se sentindo angustiado, a primeira opção que você pensar em conversar, se for o pastor, é um mau sinal. Não, é com aquele irmão da igreja, aquela irmã, muito amiga minha, uma senhora, uma coisa assim. Que pena. O namorado, a esposa, que pena. Não, eu acho que o meu caso é clínico. Eu vou para um médico, vou para um clínico geral. É a primeira coisa que me ocorre. Pena. Não, é psicológico o meu problema, eu vou para um psicólogo. Pena. Não, eu vou para um psiquiatra logo. Pena. Se é a primeira solução que vem à mente, porque a primeira providência que deve vir à mente de quem está triste é correr para os braços de Deus. Claro que Deus vai ajudar da forma dele, e com certeza muitas vezes a forma dele inclui o pastor,
o amigo lá da igreja, a amiga, o marido, a esposa, o médico, se for o caso, ou o psiquiatra, se for o caso, tomar uma medicação, se for o caso, passado com muita responsabilidade, com muito critério, tomado com prudência. Mas não é para se combater de saída. Solução A é ruim, B é boa, e não deve fazer aquilo, não deve fazer assado. Não. Cuide de uma forma humana, normal, prudente, sábia, de acordo com o seu problema, de acordo com a sua tribulação, com a sua depressão. Há todo tipo, N tipos de depressão, N causas, N sugestões de ajuda e de melhora. É um assunto muito vasto, muito complexo, que inclusive se entende pouco. Até a medicina entende muito pouco isto. E muitas vezes há conflitos entre soluções espirituais, soluções clínicas, soluções medicamentosas, e um critica o outro. Isso é muito complicado e não sou eu quem vai dar a solução, nem vou traçar aqui rumos. Não tenho solução para depressão. O que eu tenho é exemplos bíblicos de como se deve enfrentar uma situação de profunda tristeza ou depressão em termos do relacionamento que nós crentes temos com Deus. Daí tudo mais se torna secundário, embora importante, é óbvio, e que mereça a nossa mais profunda atenção, claro. Mas o importante, de fato, o básico, para o que conhece Cristo como seu Salvador, não é recorrer a soluções e a ajuda humana. Isso é secundário e muitas vezes nós invertemos. Por isso é que eu disse que se a primeira ideia sua é para recorrer a alguém, é um mau sinal, no sentido de que a sua comunhão com Deus está pobre e você não pensou em recorrer a Ele em primeiríssimo lugar. Ah, me lembrei, tem Deus, que ideia boa, eu tinha me esquecido. Já conversei com o pastor umas 3 vezes, parece pastor fraco esse que não lembrou que tem Deus, né? Mas já conversei com ele 3 vezes, já fui a médico, já fiz isso e aquilo. Ah, eu não orei uma vez para Deus nesta minha crise. É isso que eu estou dizendo, a tristeza é por isso. Então, está triste? Corra para Deus. Depois vem as soluções, as tentativas de alívio humanas. Versículo 1. O primeiro pedido que Davi tem a Deus é que Deus ouça o pedido dele. Detalhe, sem dizer qual é o pedido. O primeiro pedido de Davi é que Deus atenda o seu pedido sem dizer qual é o pedido. Atende a minha oração, Senhor, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça, não entres em juízo. Mas Davi, qual é o teu pedido? É curioso isto. Fica imaginando Deus dizer: você nem pediu nada ainda e já insiste que eu lhe responda? Me diga o que você quer. Mas o que eu vejo aqui é força, intensidade naquilo que Davi estava desejando. Não é um pedido meio casual, do tipo se colar, colou, do tipo eu vou pedir a Deus e ver o que dá. Eu acho que isso é muito complicado. Aqui tem que ser um médico do bom, mas eu vou recorrer a Deus, de repente, sei lá, ele me dá uma ajudazinha aí. Não é assim. Davi vai com o coração, me ajuda, mas o que é? Não, um momentinho, Senhor, depois eu digo o que é, isso é quase detalhe. Eu quero é que tu me ajudes, eu preciso muito. A intensidade da oração de Davi, eu acho importantíssimo. Segunda lição deste
combate ou tentativa de combate à depressão. Peça a Deus com alma, realmente interessado, desejoso, aflito pelo que você está pedindo. Eu já passei, não sei, pai e mãe todos já passaram por uma situação em que o menino está com chocolate na boca e vê o outro e diz: mamãe, eu quero aquele chocolate. Aí você não acabou nem esse. Está chupando o pirulito, já vê outro, de outra cor, já quer o outro. E rapidamente, se for o caso, joga no mato para pegar o outro. Então, é um pedido sem alma, porque já está comendo a guloseima, já está tendo aquilo, aí quer outro, mas quanto mais chocolate, melhor. Se der certo o pedido deu, ele sabe na cabecinha dele que a chance dele ganhar é muito pequena, mas ele pede, vê o que dá. De repente eu pego hoje papai de coração mole. Então é o tipo da oração que nós não devemos pedir a Deus. Sei lá se hoje eu pego Deus de coração mole, sei lá se hoje cola o meu pedido de ajuda, mas a intensidade é importante, porque Deus vê o coração e Ele diz na Bíblia que Ele é atentíssimo ao aflito, ao quebrantado. Por que Ele diz isso? Em várias partes da Bíblia. Por quê? Porque Ele é sensível àquele que está realmente quebrantado. Não quebrantamento só porque ele está prostrado no chão ou está cheio de lágrimas no seu rosto. Não, não. Mas o que tem dentro do coração dele. E é isso que Deus vê. Agora, se está com lágrima ou sem lágrima, é indiferente. Alguém pode estar profundamente abatido e não derramar lágrima, o outro chora muito, é questão de personalidade. Mas não é isso que vai tocar o coração de Deus, não é mesmo? Suas lágrimas, ou sua posição, está sentado na cadeira, ou deitado na cama, ou prostrado no chão, ou de joelhos diante de Deus, secundário. O importante é como é que você está dentro, e Deus sabe exatamente. Então, saiba que Ele é atento para o atribulado. Davi agora estabelece um critério para Deus responder. Muito interessante isto. Não era um pedido teimoso, birrento, do tipo batendo o pé no chão. Eu quero porque eu quero, porque eu quero. Seja de que for. Eu quero nem saber, mas eu preciso, eu quero. Davi coloca critério. Senhor, eu estou desesperado. E eu preciso da tua ajuda. Agora eu só quero tua ajuda numa condição. Como Deus deve ter se sentido alegre com isto. A condição é que seja conforme os teus atributos. E aqui ele disse 2 atributos: fidelidade e justiça. Eu estou ainda no versículo 1. Responde-me segundo a tua fidelidade. Não é de qualquer jeito, não. Segundo a tua justiça. Então, Davi exalta a Deus ao chamá-lo de justo, ao chamá-lo de fiel. Ele exalta a Deus de uma maneira madura, responsável, e querendo que Deus de fato exerça a sua justiça na vida dele, Davi, e a sua fidelidade. Não é um pedido sem rumo. Isto é importante. Davi, se eu não quiser responder segundo a minha justiça, se eu achar que não é razoável o seu pedido, não é justo o que você me está pedindo, o que é que eu faço? Não me atenda, Senhor. Ficou implícito. Davi, se eu te atender, e assim, se eu estiver sendo infiel a alguém, ao atender esse pedido, eu estou deixando de ser fiel a alguém ou a algum dos meus princípios. O que é que eu faço, Davi? Senhor, eu não quero resposta. Eu prefiro continuar sofrendo e deprimido desse jeito. É o que Davi colocou. Isto é muito bonito, porque mostra uma maturidade, é um espírito adulto, num certo sentido.
maduro é melhor a palavra, consciente, eu quero muito a tua ajuda, mas no exercício dos teus atributos. Bonito. Terceira lição. Diga isso a Deus. Recite alguns atributos diante de Deus. Senhor, eu sei que tu és justo, tu és misericordioso, tu és fiel, santo, e eu quero ajuda, mas se não for do teu jeito, segundo o teu caráter, eu não quero. Mas pastor, cá para nós, precisa dizer isso? Precisa dizer para Deus que eu gostaria que Ele me respondesse dentro dos atributos dEle? Isso não é óbvio que Deus não vai agir fora dos atributos dEle? Não é óbvio demais? Claro que é óbvio. Precisa dizer? Precisar mesmo? Não. No sentido de cuidado. Senhor Deus, cuidado, não vá fazer uma coisa fora dos seus atributos. Não. Nesse sentido, é claro que não tem o menor propósito isso. Mas é bom você dizer. Por quê? Porque Deus gosta. Como é que o senhor sabe que Deus gosta? Basta essa parte aqui da Bíblia, mas tem muitas outras, em que pessoas inspiradas pelo Espírito do próprio Deus diz isso, para nós aprendermos. Diz o quê? Eu quero que tu exerça a tua misericórdia sobre mim, a tua fidelidade sobre mim. Não me interessa qualquer tipo de ação que não seja dentro dos teus atributos. É claro que Deus não vai fazer, mas dizer para Ele mostra que você está ciente de que tipo de Deus Ele é, que você está ciente que a sua ajuda virá do jeito dEle, não virá do seu jeito. Muitas vezes a gente sonha com uma solução, na época tal, do jeito tal, o fulano vai me dar a solução, isso vai me dar a solução, a gente traça alguns planos, agora eu vou ficar aliviado, agora isso vai melhorar. Será? A solução vem de Deus, conforme os atributos dele, Deus. Versículo 2, após exaltar Deus, observe, Davi se humilha. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Agora ele se diz injusto e indigno diante de Deus. Davi não se considera uma pobre vítima nas mãos do inimigo, sei lá que inimigo era esse, ou dos inimigos. Ele próprio se confessa pecador. É interessante isso. Ele vai falar lá na frente que é filho de Deus, gostaria de ser protegido pelo fato de ser filho de Deus. Ele termina dizendo isto, que é servo de Deus, mas ele não se considera uma vitimazinha, alguém muito bom, muito espetacular, que está sofrendo injustamente. Não, eu sou injusto, especialmente diante de ti, e ninguém há de estar diante de ti que mereça algum tipo de consideração, não merece consideração nem nada diante de Deus. Então é uma maneira muito boa de começar uma oração, especialmente quando está aflito, se colocando no seu lugar, e o seu lugar é pecador, mesmo aquele que está perdoado em Cristo, mas continua sendo pecador, infelizmente, até chegar no céu. Então, quarta lição, mostre-se consciente de todas as suas falhas, erros e pecados. Nunca queira ser maior do que um grão de poeira diante de Deus. É patético. Nunca se arrogue merecer nada diante de Deus. E uma das consequências da depressão é a pessoa se sentir vítima da vida, do destino, de Deus, das coisas, vítima. E esta
maneira de olhar para si própria não ajuda a sair dessa situação. Porque, a rigor, se você é vítima de alguém, eu vou dizer de quem é. De você próprio. Porque o que você sofre, direto ou indiretamente, é por causa dos seus pecados. O pecado é que traz sofrimento. Você já nasceu pecador. Todos nós nascemos pecadores. E ofendemos a Deus constantemente. Uma dor numa ponta de uma unha. Nós merecemos ser humilhados, nós merecemos ser agredidos, nós merecemos. Eu disse outro dia aqui que o ódio leva a ódio. Você, enquanto vê, já odiou, já fez o que era mal, já blasfemou, já mentiu, já enganou, já irritou o outro, já ofendeu. Então é um semeando mais do que o outro nesta terra aqui, pecados. Então você, claro, vai terminar sendo vítima de alguém, mas o que eu quero dizer é que, a rigor, bem no começo, você é vítima de você mesmo e nunca de Deus. Entendo eu que uma maneira muito boa, eficiente de combater depressão ou tristeza é se conscientizar: eu sou pecador e mereço. Pastor, mas eu já estou deprimido, eu acabo de me acabar. Desse jeito, eu me autodestruo. Não, o que destrói é pecado. O que destrói é a ignorância dos caminhos de Deus. Isso que destrói. É avaliar errado as coisas que acontecem conosco. Eu estou falando em merecimento. Ninguém merece nada diante de Deus. Eu estou falando em se sentir vítima. Mas não quer dizer que nós não sejamos alvos da misericórdia de Deus. Vou tocar isso lá na frente. Mas isso não é uma questão de merecimento. O ponto que eu estou colocando é que é enganoso e não leva a nada. Afunda mais. Ai, coitado de mim. A vida não me quer. Ninguém gosta de mim. Eu sou pobre, coitado. Nada dá certo. Eu coloco dinheiro no maior banco do país e o banco quebra no dia seguinte. Tudo que eu faço dá errado. Coitado de mim. E vai se afundando. Não. Quer saber de uma coisa? Estou sofrendo um bocado mesmo. Mas o bem que mereço. Meu sofro é pouco, perto do que eu deveria. Essa é uma atitude correta, lúcida. Agora, Senhor, eu não estou aguentando. Que eu mereço. Que eu não sou vítima do mundo, da sociedade. Não, eu mereço. Ainda mais diante de ti. Aí é que eu mereço mesmo esse sofrimento. Agora, eu não estou aguentando, não. Tudo bem, é outro assunto. É outra coisa, paralela. Então, cuidado. Davi não se mostra aqui com a autopiedade errada. No sentido de que se sente uma vítima de tudo e de todos. Não vá por este caminho se você é dado a ter depressões e tristezas, porque não resolve. Versículos 4 e 5, embora muito esmorecido, ainda, Davi se lembra das obras de Deus. Por isso, dentro de mim esmorece o meu coração e o coração se vê turbado. Lembra-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Que obras? Que obras de Deus Davi está se lembrando aqui? Não sei. Há 3 sugestões. Primeira, as obras de Deus na criação. Tudo que Deus criou. Pela palavra dele tudo se formou. É o Criador supremo de tudo que existe. Pode estar pensando na obra de Deus na saída dos judeus do Egito. Podia ser também. Ou podia ser na própria vida dele pessoal. Tudo o que Deus já havia feito na vida dele, Davi. Então podia ser uma coisa universal ou nacional, no caso dos judeus, ou pessoal, ou um pouco de tudo. Uma coisa não elimina a outra. Não sabemos exatamente. Uma coisa é certa. Fez muito bem a Davi na hora
de aflição, se lembrar das obras de Deus. Se é ver uma borboleta e dizer que coisa linda que Deus criou, isso faz bem. Se é se lembrar da sua igreja, dizer coisa boa ter aqueles irmãos, e muitos já têm me ajudado e vão me ajudar, Deus salvou aqueles irmãos lá e tantas outras igrejas que tem por este mundo. Que coisa boa ver as obras de Deus salvando pecadores, um atrás do outro. É claro que isso é altamente benéfico. E altamente também benéfico lembrar o que Deus fez consigo mesmo. Tudo bem, eu estou aqui triste, ruim, esmaecido no meu espírito, mas sou um filho de Deus. Nasci condenado, perdido. Hoje eu sou um salvo. Não importa se eu vou morrer de tanta tristeza, ou se eu vou morrer alegre porque eu vou sair daqui dessa situação. Não interessa. Eu sou um salvo. E se lembra disto. Se lembra do que Deus fez na sua vida, das alegrias que Ele já lhe deu. Isto só faz bem. Não sei se um médico vai lhe receitar isto, mas a Bíblia receita isto. Lembre-se das obras de Deus na hora de uma grande tristeza. Pronto, então você está deprimido, vai se lembrar de Deus, umas 4 lembranças, aí você vai sair pulando, feito um passarinho satisfeito da vida e pronto. Não estou dizendo que nada disso aqui vai resolver, no sentido de agora, pronto, você seguiu esse manualzinho, está curado da depressão, se não for dentro de 12 dias, me procure que tem uma coisa errada. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim. É uma ajuda de combate. Agora, o quanto vai combater a sua depressão, o seu tipo de aflição, em quanto tempo, eu não sei. Que outras providências, como eu já falei, terrenas, você vai ter de tomar, até para lhe ajudar fisicamente a melhorar seu estado de ânimo, não sei. Então não é uma questão de ter a resposta exata, precisa para o seu caso e está tudo resolvido. Não é assim. Estou com sede, bebo um copo d'água que passa a sede. Não é exatamente assim. Uma coisa eu posso garantir com base na palavra de Deus. A forma mais eficiente que o ser humano tem de combater, ou tentar combater, ou se aliviar de uma situação de desespero e de grande tristeza, são esses caminhos aqui. Não há caminhos mais eficientes, porque são caminhos que mexem com o próprio Deus. O Deus do universo, o Deus da sua cabeça, o Deus da sua tristeza, é Ele que tem poder para mexer lá dentro e lhe tirar daquela situação. E esses caminhos são sensíveis a Ele. Não cobre de Deus uma resposta imediata, uma solução do jeito que você imagina, A, B ou C. Não adianta. Mas use a fé para crer que são caminhos eficientes. Então, lembrar-se das obras de Deus é bom. Primeiro, porque é sempre bom ter lembranças de obras poderosas, libertadoras e benignas, como são as obras de Deus. Se você pensar nas obras de Deus na criação inteira, são benignas. Se você pensar na obra de Deus na conversão de muita gente, é benigno. Na sua própria conversão, é benigno. Tudo que você pensar no castigo que Ele dá a um rebelde, é benigno. Tudo dele é benigno. Então sempre vai fazer bem você se lembrar das obras de Deus. Fica até talvez uma sugestão. Escreva. No dia que estiver desanimado da vida, assim, escreva. Bota no papel o que Deus já fez com você e por você. Escreva. Você vai se admirar de tanta coisa boa. Segunda coisa aqui é que, ao se lembrar das obras de Deus, Davi chega à conclusão de que necessitava desesperadamente de Deus. Versículo 6. A ti levanto as mãos. A minha alma anseia por ti como terra sedenta. Eu estou sedento de Deus. Eu não posso viver sem Ele.
Alguém que está sedento de água, se não saciar, vai ficar mais sedento e vai entrar numa situação física muito precária, vai desmaiar e vai terminar morrendo sem água. Eu não posso viver sem Deus. Davi conclui. Quinta lição: na angústia, em vez de deixar de pensar em Deus, faça exatamente o contrário. Lembre-se dele. Porque uma outra consequência da depressão é o desânimo até de pensar mentalmente, de fazer exercícios de raciocínio, de tirar conclusão. O abatimento é tão grande que a pessoa fica muitas vezes prostrado. Para ir ao banheiro, tem gente que não consegue. Tão profunda é a depressão, tão grande é o desânimo. Não tem que tirar a pessoa ali daquela cama ou de uma rede ou de uma cadeira. Casos bem graves e agudos. Mas não precisa chegar nem a tal ponto para saber que o ânimo de pensar, de considerar, de raciocinar, até isto é pequeno. Não adianta não. O pensamento talvez mais insistente que venha é este: não adianta não. Não adianta. Já fiz tudo o que eu pude, não vou pensar muito em Deus, não consigo ler a Bíblia. É o contrário. Lute contra esta tendência. Eu sei que a tendência é grande, mas lute, porque não é saudável ao seu espírito e não será saudável à sua alma, à sua mente. Medite sobre ele, pense, se force a pensar, converse com alguém, chame alguém para conversar com você, fale de Deus para mim, por favor, me ajude, bote pensamentos na minha cabeça sobre Deus, que eu estou tão ruim que não consigo nem pensar direito, mas fale aí, por favor, durante 1 hora sobre Deus. Abra a Bíblia e leia para mim um salmo, para que minha alma fique aqui encharcada das coisas de Deus, e eu aproveite 0,001% que entrar aqui vai me fazer bem. Abra-se para Deus durante as suas tristezas, durante a sua depressão. Em vez de dizer eu estou cheio de Deus, Davi fez o contrário: eu estou seco de Deus, eu estou com sede, eu quero Deus. Em vez de dizer eu estou abandonado por Deus, não. Senhor, eu sei que tu estás me ouvindo, eu sei que tu estás aí. Tu és uma fonte inesgotável, acabou a tua água espiritual, acabou? Não acabou, eu sei que está aí. Então me ajuda a chegar até a tua fonte de novo e beber de ti. Então são pensamentos voltados para Deus, paralelamente correndo aqui as suas providências, dependendo do seu caso de tristeza, depressão e tudo, paralelamente correndo aqui. Uma coisa não anula a outra. Repito, nem tente segmentar. Tentei com o pastor, não deu certo. Tentei com o médico, não deu certo. Tentei com o psiquiatra, não deu certo. Agora eu vou recorrer para Deus. Não é assim. Vou recorrer para Deus. E Ele vai me orientar para quem eu recorro aqui por baixo, com as fragilidades desses homens aqui ao meu redor, coitados. Vão tentar me ajudar, cada um na sua área, mas não passam de pobres miseráveis também. É o pastor, é o psicólogo, é o psiquiatra, é o clínico geral, é o médico, é o fulano, é o conselheirozão. Todos são miseráveis, pecadores, também confusos, sem Deus, sofridos também, e precisando desesperadamente de Deus também, e que não entendem nada dessas coisas de alma também. E o pouquinho que sabem, vem, imagina de quem? De Deus. Versículo 7, Davi pede urgência, está ficando desesperado. Dá-te pressa, Senhor, e responder, meu espírito me desfalece, não me escondas a tua face. Coitado, está aqui gritando socorro mesmo, está brabo. Para Davi. Sexta lição: não tenha medo nem cerimônia de insistir com Deus. Insistir, insistir,
e insistir. Há parábolas que Cristo falou sobre o dever de orar insistentemente. Ele disse: vinde a mim, ele, Jesus Cristo, os que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele disse: vem. Ele insistiu para que nós o buscássemos. Então nada mais natural do que o aflito peça com aflição. Claro. Então insiste, chora, se debate, não importa a forma, a maneira, mas insista, insista. Eu não posso imaginar alguém chegando na porta do outro lado. Com licença, amigo, é porque, desculpe incomodar, que eu acabei de levar um tiro e eu queria saber se o senhor poderia me dar uma mãozinha e ligar para o médico aqui e bufo, cai no chão lá. Não vai ser assim. Ele vai bater desesperado, gritar, chutar a porta do outro, implora: pelo amor de Deus, me ajude, estou morrendo aqui, todo banhado de sangue. Claro, o aflito, ele pede aflitamente. O angustiado pede angustiosamente. Um deprimido pede depressivamente. Claro. Então, vá e peça, e insista diante de Deus. Versículo 8 tem uma mudança de tom. Opa! Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Pois em ti confio. Mostre-me o caminho por onde devo andar. Entra um raio de esperança na oração de Davi aqui, quando ele fala da manhã. Dizem que a depressão é a noite da alma. E é mesmo. Então, quando ele fala em manhã aqui, ele fala em luz, depois daquela treva. Ele fala numa esperança. Então Davi mostra aqui que ele sabia que cedo ou tarde ele iria ouvir falar da graça de Deus, ele ia sentir, ele ia curtir essa graça de Deus na sua própria vida. Não é só ouvir falar casualmente, mais forte do que isso, claro. E ele dá razão, porque ele sabia que iria ouvir falar da graça de Deus pela manhã, é que ele confiava em Deus. Então, por maior que seja a sua crise, meu irmão, minha irmã, nunca perca a esperança de que você se sentirá outra vez envolvido pela graça de Deus. Vai, chega amanhã. A noite pode ser longa, mas vem. Note que eu disse: não perca a esperança de que você se sinta, ou que você se sentirá outra vez envolvido pela graça de Deus. Não é que você vai estar outra vez envolvido pela graça de Deus. Não. O crente sempre está envolvido pela graça de Deus. Sempre. Nós nunca deixamos de ser alvo da graça de Deus. Mas nas angústias nós nos sentimos como se Ele tivesse retirado de nós a graça dEle. A gente se sente abandonado e desesperançoso. E, importante, a firmeza da esperança de Davi era baseada na confiança que ele tinha em Deus. Talvez fosse um motivo importante de você considerar de vez em quando como é que anda a minha confiança em Deus. Como uma flor delicada, nunca deixe de cuidar, tirar as ervas daninhas, adubar, podar, regar a sua confiança em Deus. Tem alguma coisa a resolver? Tem algo pendente no futuro? Aliás, tudo é pendente no futuro, na realidade. Mas tem alguma situação um pouco mais delicada à sua frente e você se sente abalado? Opa! Já passei por situações mais graves do que esta e enfrentei bem melhor. O que está acontecendo? De repente você vai perceber que a sua confiança em Deus não está adubada, não está sadia, ela está fraca.
Não pense que essas coisas em nós, crentes, são fixas, porque não são. Crentes passam por terríveis períodos de falta de confiança em Deus. Mas pastor, isso é de crente? Não, mas passa. É de um menino educado, chegar todo enlameado, que estava brigando com os colegas no meio da rua e ferido? Não, mas ele chega educado e tudo, não interessa, ele vai brigar na rua e chegar todo sujo. Então não é de crente ter desconfiança em Deus, mas nós temos, muitas vezes, porque somos fracos, somos frágeis, somos oscilantes. Então cheque a sua confiança em Deus. Era o segredo de Davi aqui, da esperança que Davi tinha. Eu confio que amanhã vai chegar, que essa noite está braba, está demorando, mas vai chegar o sol, e vai mesmo. Confie, porque Deus traz um momento de retorno em que você vai sentir-se alegre e amparado pela graça dele. Davi agora pede 4 coisas a Deus. Eu vou acelerar um pouco. Versículo 8, ele pede orientação. Na segunda parte do versículo: mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Na realidade, irmãos, isso aqui equivale a uma confissão de Davi. De quê? Que ele não tinha a menor ideia para onde ir. Claro, se ele diz, mostre-me o caminho, é porque eu não sei o caminho. Me mostra, se não mostrar, eu vou andar no caminho errado. E novamente ele dá a razão do pedido, a segunda vez que ele dá a razão deste pedido. A razão é: eu elevo a minha alma a ti. Senhor, se os meus pensamentos estão em ti, a minha vontade está em ti, a minha própria alma está aí contigo, por que eu vou traçar os meus passos aqui embaixo, ou meus passos vão ser dirigidos por outra pessoa? Não vão, não. Traça os meus passos, eu estou contigo aí, em pensamento, em espírito estou aí, então me ajuda, me mostra os teus rumos, os teus rumos. Tem pastor que exagera um pouco, eu acho, e diz, está deprimido? Pecado na sua vida. Pode descobrir, tem um pecado escondido aí, pode ir lá que tem um pecado específico. Não concordo. Pode ter e pode não ter. Não sei. Eu acho que muitas vezes são coisas que se somam, minha opinião pessoal. A disposição da pessoa, o jeito da pessoa, a personalidade, os genes, o jeito do cérebro funcionar e pecados na sua vida. Claro que vai ter momentos em que uma depressão é fortemente explicada por causa de um pecado claro. Um homem que está traindo a sua esposa há 2 anos, escondido de tudo e de todos, é muito provável que ele termine profundamente deprimido. Sim, então vai atrás que tem um pecado na vida dele grande, e se ele resolver aquilo, provavelmente aquela depressão vai melhorar ou até passar. Por outro lado, você pegar alguém deprimido e dizer assim, procura o pecado, mas eu não tenho um pecado específico, eu peco como todo pecador peca, eu peço perdão a Deus, mas minha vida está afinada com Deus, está tranquila. Não, está não. Pode procurar, que toda depressão é por causa de um pecado específico na sua vida. Vá buscar com uma lente de aumento, um microscópio. Não concordo. Vai trazer mais angústia para o pobre coitado. Porque ali é uma depressão pela fraqueza da vida, da mente, da alma. Somos frágeis, não temos dores de todo jeito, não temos câncer, não temos todo tipo de doença terrível. Depressão é uma delas, e as causas não são, entendo eu, obrigatoriamente espirituais. Podem ser e podem não ser. O fato é que muitas vezes é desobediência. Quando alguém vai começar a conversar comigo, pastor, eu estou deprimido, primeira coisa que eu começo a examinar na vida daquela pessoa é como é que está a sua caminhada com Deus, como é que está a sua vida. Eu não estou perguntando se você tem pecado ou não tem, porque eu sei que você tem, que eu também tenho. Não é isso.
Mas se há alguma coisa que você insiste em desobedecer a Deus e a sua consciência acusa e você sabe disto, uma coisa que você está ali de maneira repetitiva, insistente, uma rebeldia, vamos ver isso aqui, vamos ver como é que está essa área. E ao mesmo tempo, você tem caso de depressão na sua família, é uma coisa hereditária, como é isso? E vamos examinar todos os aspectos. Obviamente os aspectos clínicos não são comigo, e eu oriento, procure um médico, claro. Mas os espirituais muitas vezes estão mesclados com as causas, sim, muitas vezes estarão, sim. Então, se examine quando tiver uma tristeza grande e ela está demorando e as trevas, as suas noites estão bem longas das suas crises, examine a sua vida. Um minutinho aqui, eu ando desobedecendo alguma coisa com Deus? Às vezes acontece de eu conversar com pessoas e a própria pessoa diz, isso aqui não está bem na minha vida. Claro que eu não posso dizer, está vendo? Isto é o motivo da sua depressão, pare com esse pecado e você vai ficar bom. Não, eu só digo assim, cuide disto, que pode ser um motivo ou um dos, pode. Agora, se não for, e você cuidar deste pecado, resolver e continuar com a depressão, amém, porque você resolveu o pecado na sua vida. Você não vai querer resolver só ao custo de parar com a sua depressão, é óbvio. Você vai negociar com Deus? Claro que não. Então, pelo menos, sua depressão ajudou você a eliminar um pecado que você sabia que tinha na sua vida. Agora, se o motivo era outro e Deus sabe por quê, e você continuou, me arrependi de ter praticado aquele pecado, porque não fiquei bom da minha depressão. Não tem sentido. Então é tratar com moderação, com sabedoria, com um jeito. Mas, caminhos de Deus. Siga os caminhos de Deus sempre. Sempre. Mesmo que você aparentemente não esteja vendo que vale a pena. Há casos de crentes que dizem, não vale a pena, não tem valido a pena, eu tenho sido fiel há 1 ano, 2, 5, 10, e minha vida tudo é esquisita, tudo é para baixo, tudo não dá certo, não vale a pena. É aparentemente, meu irmão, que não vale a pena, porque vale a pena obedecer a Deus em qualquer situação, sim. Mesmo que os piores desastres aconteçam com você, vale a pena obedecer a Deus, sim. Ou pega a sua Bíblia e jogue no lixo, se não vale a pena obedecer a Deus. Versículo 9, Davi pede livramento. Não sei se você notou, é a primeira vez que ele fala em livramento. Já está terminando o salmo dele, já botou o coração todo para fora diante de Deus, e agora que ele vem falar do livramento em si. Ele disse que estava aflito, disse que o motivo da aflição era os inimigos, exaltou a Deus, humilhou a si próprio, disse que confiava em Deus, disse que queria seguir pelos caminhos de Deus, mas ele entendeu que a oração dele não era para ser assim, Senhor, livra-me dos meus inimigos, amém. Não, ele tinha muito mais a tratar com Deus, no bojo dessa sua tristeza, cuja principal razão era o inimigo ou os inimigos. Então é curioso isto, ele demora a pedir o livramento, que é o que ele queria desde o começo. Era o alvo, o motivo pelo qual ele foi orar. Ele entra numa conversa profunda com Deus nesta oração. E pela terceira vez ele explica a razão do seu pedido, no caso do livramento, porque Deus é o refúgio dele. Me livra, se tu não fores me livrar, me proteger, quem é que vai? Eu não tenho outro lugar para recorrer. Nona lição, faça das suas orações nas tristezas conversas com Deus. Nas alegrias também, mas é porque eu estou tratando mais das tristezas, então eu joguei o foco aqui. Mas às vezes alguém vem conversar comigo e fala, e eu digo, você já disse isso para Deus? Como, pastor? Você já disse isso para Deus? Do jeito que está dizendo para mim? Não, assim, desse jeitinho, não. Depois eu estou falando é desse
jeitinho. Diga a Deus seus temores, seus medos, tudo. Ria diante dele, chore diante dele. Converse com Deus. Você costuma conversar só com as pessoas ao seu redor. Deus é uma pessoa. Um sentido muito mais complexo do que nós podemos imaginar, mas é uma pessoa. Lá nós vamos dizer, são 3 pessoas num só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Jesus Cristo é homem também, a segunda pessoa da Trindade. E Deus é uma pessoa, converse com Ele. E Ele convida, vinde, arrazoemos. Quantas vezes na Bíblia tem? Vamos conversar, vamos argumentar. Então converse, argumente com Deus. Com respeito, com reverência, mas converse com Deus. Não deixe de dizer exatamente o que você quer dizer, com todas as letras. Diga para Deus. Eu sei que não precisa, que Ele já sabe, mas Ele gosta, Ele quer assim. Converse com Ele. Versículo 10, terceira coisa que Davi pede já no final do seu salmo, que Deus o ensine a fazer a sua vontade e o guie pelo Espírito dele. E pela 4ª vez ele dá uma razão para o pedido, porque tu és o meu Deus. Esse pedido é quase igual a que ele pediu para Deus mostrar o caminho a ele, e não vou então trabalhar mais muito em cima disso. Agora, só quero uma observação, que eu disse que ia voltar neste ponto. Davi termina revelando que não era exclusivamente a ameaça do inimigo que o perturbava tanto. Ele estava meio desorientado. Notaram? Quando ele pede que Deus mostre o caminho para seguir, quando ele pede que Deus ensine a vontade dele, ora, Davi, parece que tu tem mais problemas além dos teus inimigos, que tu não sabe para onde vai, tu não sabe nem fazer a vontade de Deus direito, está pedindo a Ele que te ensine. É óbvio que tu peças, mas tu estás reconhecendo que tens algumas necessidades além da pura proteção contra os inimigos. E vem a 10ª lição: depressão ou grande tristeza pode não ter uma causa única, que eu acabei inclusive de comentar, invertendo um pouco a ordem. Embora um certo motivo fique bem evidente, como no caso de Davi, os inimigos, mas se examinarmos bem, provavelmente encontraremos defeitos, falhas, até pecados específicos que podem estar colaborando para essa crise. Versículo 11, recuperação espiritual. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Ele, ao pedir uma revivificação, é como se ele estivesse meio morto. E é assim exatamente que alguém se sente quando está deprimido, meio morto, sem ânimo. E ele diz: Senhor, joga a vida aqui, porque está realmente se acabando, está quase zero. Ele exalta a Deus novamente, falando agora no nome de Deus, que é o caráter dele, e na justiça, e ele implora novamente: tira da tribulação a minha alma. Versículo 12, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Ele apela mais uma vez para um atributo de Deus, a misericórdia. Ele não cansa de falar nos atributos de Deus, e pede providências junto aos inimigos dele. Era típico do Velho Testamento esses salmos que a gente chama de salmos imprecatórios, em que o santo, aquele que é fiel a Deus, pede a Deus uma providência contra os inimigos e diz: destrói, aniquila, derruba. E era típico daquela época, mas não vou entrar em muitos detalhes, mas a grande explicação que se dá é o seguinte: é que a pessoa estava considerando que aqueles inimigos dela eram inimigos também do próprio Deus. Porque se eu sou amigo de Deus, se eu sou um servo de Deus, se eu sou um filho de Deus, e aquela pessoa é minha inimiga, então ela é inimiga de Deus também. Senhor, combate diretamente ele lá. Mas era mais típico do Velho Testamento. No Novo Testamento, depois que Cristo veio, o tipo de pedido mudou um pouco, embora Paulo às vezes tenha chegado perto disso. Deus lhe dê a paga segundo as suas obras. Então Paulo chegou meio pertinho desse tipo de pedido imprecatório. Mas o fato é que ele pede aqui segurança e dá, pela 5ª vez ele dá razão.
Segurança não, ele pede que Deus combata os seus inimigos, porque eu sou teu servo. Servo é escravo naquela época, que é a mesma coisa de propriedade. Senhor, em outras palavras, cuide do que é teu. Cuida do que é teu. Eu sou propriedade tua. Estão querendo me acabar. Estão me perseguindo, querendo me matar. Pois cuida da tua propriedade. Interessante. Cuida do que é teu, Senhor. E esse pedido se era válido naquela época, é ultra válido hoje. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor, cuida de mim, porque eu sou teu. Eu fui comprado por preço, e o preço foi o sangue do teu filho. Cuida de mim. Se tu não cuidares, estou completamente liquidado, porque não tem quem cuide. Feliz do crente que se convence intimamente, com todas as forças do seu coração, que quem vai cuidar dele não é o marido, não é a esposa, não é o dinheiro, não é o patrão, não é os bens, não é nada que não seja Deus. Quem vai cuidar de mim é Deus. Ele se utiliza dessas coisas aqui, pai, mãe, irmão, o que for, mas quem vai me sustentar e me ajudar é Deus. Senhor, cuida do que é teu, que se tu não cuidares, eu estou liquidado. Última lição, então. Eu disse 5 vezes que Davi deu motivo para o pedido que estava fazendo. Faz isso por causa daquilo, faz isso por causa daquilo. E agora ele tinha dito: combate os inimigos porque eu sou teu servo. Ele explicava o motivo. Então, fica uma dica. Explique a Deus os motivos pelos quais você está pedindo ajuda. Diga para Ele: Senhor, eu preciso que tu me ajude, porque eu estou muito triste. Senhor, se tu não me ajudares, eu estou liquidado, porque eu sou fraco. Explique, Ele gosta de ver o propósito pelo qual você quer pedir as coisas a Ele. Senhor, me ajuda porque eu só gosto de estar alegrezinho, feliz da vida, satisfeito. É isso o seu propósito? É por isso? É um fim em si mesmo? O grande final que você quer de mim é felicidade, riso, saúde perfeita, dinheiro no banco, é isso que você quer? Então não é óbvio, quando você pede alguma coisa a Deus, não é óbvio o motivo pelo qual você está pedindo, não. Não é óbvio para nós, né? E muitas vezes para você não é tão óbvio. Então é por isso que essa lembrança eu acho importante. Se obrigue a tirar do seu coração os propósitos. Peraí, por que é mesmo que eu estou pedindo a Deus que aquele exame que está no laboratório, que sai amanhã o resultado, não dê positivo? O sinalzinho que eu tirei, um tumorzinho que eu tirei. Por que é que eu estou pedindo? Senhor, por tudo que é sagrado, não deixe que dê positivo, que seja negativo aquele exame. Por quê? Não, é óbvio. É não. É não. Você pensou, se de fato você tiver uma doença grave e por aquela doença você vai glorificar a Deus e levar outros à salvação em Cristo? É porque de fato pode ser e tal. Então não é tão óbvio assim. E você quer sair da sua tristeza por quê mesmo? Ora, pastor, ora o quê? Não, ninguém gosta de ficar triste, eu concordo, mas por que é mesmo que você quer sair da sua tristeza? E você está tão insistente diante de Deus, pedindo, por que é mesmo que tu queres? Diga o propósito do seu coração. E este propósito, só este é o que vai valer para Ele. Os outros, se é uma questão de egoísmo seu, que você gosta de estar felizinho, satisfeito da vida, que você não aguenta sofrer, que você isso ou você aquilo, vai ter nenhuma influência diante de Deus, ou pouca. Mas realmente o que vai pesar é o propósito do seu coração. E para Deus, Ele quer que você explique qual é o propósito. Ele não precisa, mas Ele quer que você explique. Irmãos, eu sei que não há cura para todo tipo
de melancolia do mundo e todo tipo de depressão. Pessoas são curadas, outras não são, outras são por fases curtas, outras fases longas. Tem todo tipo de relato de crentes deprimidos, não crentes deprimidos, dizem que depressão é a doença do século. E não há cura para todo tipo de doença que nos acomete, daí várias doenças que levam a vida da gente. Mas uma coisa é certa: nossos momentos de tristeza e de angústia seriam muito mais amenizados e seriam revertidos para crescimento espiritual nosso, com muito mais eficiência, se nós seguíssemos o que a Bíblia nos ensina, incluindo este grande salmo. Falei para crentes o tempo todo. Quem está ouvindo essa pregação e vai ouvir ainda, se não for ainda um crente no Senhor Jesus Cristo, talvez não possa nem dizer: eu tenho sede de ti, ou eu elevo a minha alma, o meu Pai Celestial. Não. Só pode dizer que é seu Pai depois que você pedir que Cristo lhe salve. Então, você dizer que tem sede de Deus, você tem que ter comunhão com Ele para poder dizer isso. E você dizer que sua alma está com Ele lá, você tem que ter contato com Ele. E ninguém tem contato com Deus se não for via Cristo. Então, tudo que eu disse aqui está valendo para aquele que tem Cristo no seu coração. Se você não tem, cuide de pedir a Ele, e Ele com certeza atenderá com muito prazer. E que nós sempre corramos a Deus no primeiro sinal de tristeza. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nos momentos de depressão, de tristeza, de ansiedade, de angústia. Embora não tenhamos uma solução clara, específica para cada caso, não é uma tabelinha a se preencher, nem se tem resposta para muitas indagações e perguntas. Nem a medicina tem, nem a psicologia tem, nem a psiquiatria tem, nem a farmacologia tem, e nem mesmo nós, que estudamos a Tua palavra com mais profundidade, temos resposta para tudo. Mas temos sim caminhos a serem seguidos para aqueles que estão abatidos e rumos a seguirmos para contarmos com a Tua ajuda da maneira que Tu queres, do momento e na forma que Tu queres. E salva pessoas para chegar adiante de Ti e poder dizer, como todo crente: meu Pai, me ajuda. Em nome de Cristo te pedimos e agradecemos. Amém.